Vocês conhecem o Tector NG de 17 toneladas que vem com motor a gás da FPT, o N60. Esse aqui é um produto diferente, é o N67. Qual que é a diferença? Quem vai explicar pra gente é o Alexandre Xavier, diretor de engenharia da FPT Industrial. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Gustavo? Tudo jóia? Tudo jóia. Bem-vindo. Eu que agradeço e vou pedir para você esclarecer pra gente, então, qual que é a novidade, o que ele tem de diferença para o N60 e vamos fazer um walk-around nele. Vamos lá. Vou pedir, inclusive, para você ser bastante detalhista. Beleza. E explicar, inclusive, o óbvio pra gente, tá? Tá bom, vamos lá. O público gosta disso, conteúdo técnico. Ok, vamos começar então, Gustavo. A família dos motores NEF a gás natural da FPT, nós temos dois integrantes. O N60, que você mencionou, é um motor 5.9 litros, e o novíssimo N67, que é um motor 6.7. Ambos têm a mesma tecnologia de combustão estequiométrica. O que é isso? É a combustão perfeita do combustível, onde a gente coloca a quantidade de ar e combustível na quantidade exata para ter a queima perfeita. E o porquê dessa queima perfeita do combustível na combustão? Nós conhecemos os motores diesel que utilizam o sistema de pós-tratamento SCR, com injeção de Arla. Isso. E aqui, eu não sei se todos sabem, esse tipo de produto utiliza um catalisador de 3 vias passivo muito similar a um catalisador automotivo, ou seja, sem injeção de Arla 32. Isso é muito interessante porque simplifica a operação do caminhão sem um fluido adicional na operação. Então, vamos mostrar aqui o produto. Basicamente, a plataforma do motor em si, seja no N60 ou N67, ela tem a mesma base do motor a diesel, ou seja, a mesma robustez de bloco, virabrequim, toda a parte estrutural do motor, muito similar à aplicação diesel, que é a parte, vamos chamar assim, que a gente chama de short block, que é a parte inferior do motor. Certo. A partir dos pistões e do cabeçote, e depois, por consequência, todo o sistema de injeção, admissão e exaustão, nós temos um motor desenhado para trabalhar com gás natural. Ou seja, o motor da FPT a gás natural não é uma adaptação de um motor a diesel transformado para gás como um kit gás ou uma transformação. Ele foi construído já do zero? Ele nasceu do zero, pensado para ser um motor ciclo Otto. Depois a gente vai falar mais um pouquinho dos desdobramentos ele ser um ciclo Otto, o que mais que a gente pode explorar de combustíveis alternativos, tá bem? Interessante. Mas falando de ciclo Otto, então, nós temos um sistema de admissão com uma borboleta, o sistema de injeção com bobinas e velas, Então, quem está acostumado no mundo de caminhões a não ver esse tipo de sistema, de ciclo Otto, porque tem um sistema totalmente diferente no diesel, aqui a gente tem um sistema, uma vela para cada cilindro. Esse motor ele tem 2 injetores por cilindro, nesse caso do N67, para fornecer uma vazão maior ainda de combustível e entregar a performance de 280 cavalos nesse produto. E aí, voltando à questão da combustão estequiométrica, a gente então faz um produto que foi desenhado para ser gás natural, o ciclo Otto, ter essa queima perfeita do combustível e fazer o tratamento principalmente dos gases mais nocivos, como o NOx, no catalisador de 3 vias que eu mencionei para você. E aí o interessante desse produto é que, e falando não só dele, mas de todas as famílias de produto da FPT Industrial, é que para cada família de motor diesel, a FPT tem um motor a gás natural equivalente, um motor ciclo Otto equivalente. Então, nós temos o nosso motor menor de 3 litros F1C, versões diesel, gás natural, e estamos desenvolvendo e anunciamos na nossa coletiva de imprensa a versão a etanol, biometano. Aqui no N67 nós temos a mesma possibilidade, aqui eu não posso abrir ainda projetos futuros, mas só para dar uma dica que o motor sendo o ciclo Otto, naturalmente eu posso explorar outros combustíveis, como o etanol, usando a mesma base. Já fica esse spoiler pra gente. Fica o spoiler, mas não podemos entrar em muitos detalhes. Mas do ponto de vista conceitual, é lógico que temos que fazer os ajustes necessários, como injetores, obviamente, para passar de um gás para líquido. Normalmente fazemos um estudo completo também de posicionamento dos injetores para que o combustível não entre
e bata na parede do coletor do conduto de admissão, formando filme fluido, que a gente chama, e aí prejudicando a combustão. Então tem todo um estudo para que ele deixe de ser gás e passe a ser um combustível líquido, por exemplo, o etanol, que é o combustível que nós temos aqui, uma solução bastante interessante de descarbonização na região. Mas, de novo, é só um spoiler e nós vamos voltar aqui para o gás natural. Tudo bem, vamos voltar para o gás natural. E falando sobre gás, agora, só um parêntese sobre mercado. Sim. Se esse produto está aqui é porque vocês desenvolveram, vocês acreditam no mercado a gás. Como que você avalia o desenvolvimento desse segmento aqui no Brasil? O mercado de motores a gás está em amplo crescimento por várias razões. Primeiro, investimentos em infraestrutura, e o próprio combustível do futuro, anunciado pelo governo federal recentemente, promove a adoção ou o incremento do uso do gás natural, mas principalmente do biometano. E o que é o biometano? O biometano nada mais é do que um gás com a mesma característica do gás natural, ou seja, a quantidade de metano que é necessário para a gente fazer essa combustão no motor, porém oriundo de uma biomassa. Ou seja, eu posso ter um aterro sanitário, um resíduo de uma produção agrícola, que hoje é um problema, porque eu tenho um resíduo e eu tenho que tratar esse resíduo, e ele se transforma num combustível. Então o biometano, o que ele é? Ele é um biogás que é gerado pelos rejeitos, como eu disse, de aterros ou resíduos agrícolas, por exemplo. E esse biogás a gente passa por um processo chamado de upgrading. Ele é um tratamento do biogás onde são retirados os componentes do gás que não nos interessam para queima. Gases inertes que não interessam para queima, a gente retira. Inclusive o CO2 é retirado desse processo da fabricação do biogás. E aí, o que sobra, entre aspas, em torno de 50% a 60% do biogás é realmente o CH4, que é o gás metano que vai alimentar o motor. Então, por que eu estou contando essa história? Porque no Brasil a gente tem um potencial enorme de substituição do diesel pelo biometano, que é o gás natural, com a economia circular, o ciclo do CO2 fechando praticamente por completo, porque eu uso o rejeito para fazer o combustível. Bom, você pode até me corrigir, mas pelo que eu entendi do seu discurso, não é só uma questão de imposição de uma fabricante, ou seja, desenvolvi um motor a gás, agora preciso empurrar para o mercado. Existe também todo o desenvolvimento de uma indústria de combustíveis alternativos, um direcionamento do governo para fechar essa conta para todo mundo. O mercado está pedindo. O mercado está pedindo. Imagina. Você tem uma agenda de sustentabilidade que precisa ser cumprida por todo mundo. Exato. Não só pela indústria automotiva, no caso. E não só uma agenda de sustentabilidade, Gustavo. Existe mais do que isso. Existe um entendimento de empresas e de produtores agrícolas ou de proprietários de aterros sanitários. Exato. Que já entenderam que a produção do biometano através do biogás é um business case, né? Uma matemática que se fecha ou que se paga num curto prazo. Então você consegue fazer um investimento que depois, em curto espaço de tempo, você tendo a sua frota consumindo esse gás. Imagina o seguinte: coleta seletiva, a coleta de lixo das grandes cidades. A frota de caminhão que gira diesel recolhe o lixo e depois pega esse lixo e entrega no aterro sanitário. Se lá no aterro sanitário você tem uma estação de abastecimento com gás produzido lá na fonte, você abastece esse caminhão que volta na cidade e faz a coleta do lixo. Ou seja, eu tenho um processo completamente sustentável porque a minha frota é alimentada pelo combustível que eu fabrico do lixo. É uma maravilha. Faz todo um sentido, comercial para TCO e por aí vai. Isso aí. Vamos voltar para o nosso walk-around técnico aqui. O que falta a gente conversar com o nosso público? Não, então, aí voltando para a questão do desenvolvimento que eu mencionei para você do motor, falei, né? A parte de baixo muito similar ao diesel, ou seja, a durabilidade do motor é garantida pela robustez do motor a diesel original, mas quando ele se transforma no motor a gás,
todo o componente periférico da parte do cabeçote para cima são componentes específicos, inclusive a parte mais sensível e que requer uma atenção especial é a parte de coletor, descarga e turbo. Por quê? O motor a ciclo Otto, ele naturalmente, por uma questão física, e não é só uma questão de ser um motor da FPT ou de qualquer outro fabricante, ele tem uma rejeição térmica maior, porque o ciclo Otto oferece um motor mais eficiente do ponto de vista térmico do que o Otto. Então, o que isso representa? A rejeição térmica maior que existe no motor ciclo Otto, ela precisa ir para algum lugar, ou para o sistema de cooling ou para o sistema de descarga do motor. Então, naturalmente, nós temos temperaturas de descarga mais altas, então por isso eu tenho que ter um motor que foi desenvolvido para suportar essas temperaturas. Seja válvulas de descarga, cabeçote. O cabeçote tem todo um circuito de água específico para fazer a refrigeração adequada. O coletor de descarga e assim como a turbina, com materiais específicos para a utilização no ciclo Otto, ou seja, maior temperatura. Porque imagina, se eu faço uma transformação de um motor a diesel para gás, sem tomar esses cuidados, o que o cliente vai ver num curto espaço de tempo? É um problema de quebra, por exemplo, uma trinca no coletor de descarga, um problema de quebra do turbo, porque naturalmente os produtos não foram feitos, preparados para a utilização do ciclo Otto. Então aqui o cliente fica tranquilo, o motor já foi desenhado, preparado, calibrado para a utilização do gás natural. Alexandre, acho que tem mais coisas aqui nesse stand para você mostrar para a gente, né? Tem sim. Tem novidade. Tem novidade. Tem parte de eletrificação. Então, bom ponto. Para onde que você vai guiar a gente agora? Então vamos lá, só para a gente situar todo mundo vamos também. A FPT trabalha com dois grandes pilares de investimentos. Um é continuar investindo no motor a combustão interna, e a gente viu aqui um exemplo disso. Então a gente continua investindo no diesel, gás natural, hidrogênio, etanol, enfim. Isso é bastante interessante porque a gente observa que não há um movimento só da FPT ou só aqui no Brasil. Mas também eu estive lá no IAA. Sim. E eu vi um discurso muito parecido, de que você não pode apostar as fichas num único futuro. De maneira alguma. Precisa ser diversificado. Exato. Por uma questão, obviamente, de escolha do consumidor, mas também porque talvez não tenha tudo para um único produto, né? Exato. Então você precisa ter um portfólio bastante diversificado. Exato. A gente acredita exatamente nessa linha que você está falando, que e não é só uma escolha do cliente, é a gente como fabricante, todos nós fabricantes temos que oferecer para o cliente a solução mais adequada para o negócio dele. Então, na nossa visão, a eletrificação, e a gente já vai passar por ela, é o nosso segundo pilar. Eu falei do primeiro do motor a combustão interna. A eletrificação é o nosso segundo pilar, onde nós investimos e desenvolvemos baterias, eixos eletrificados e software de gerenciamento de todo esse pacote. Mas a gente enxerga muito a questão de qual aplicação a melhor solução energética ou de propulsão para aquele tipo de aplicação. Então, como exemplo, né, para a gente ficar mais claro para o seu público, a gente entendeu o seguinte: imagina um veículo de entrega urbana de baixa demanda energética e que precisa rodar poucos quilômetros por dia. É natural, e já existe um movimento disso lá fora, e que vem chegando na nossa região gradativamente, de um processo de eletrificação desse tipo de produto. Não quer dizer que eles serão todos 100% elétricos, mas é um processo mais natural. No outro extremo, um caminhão de longa distância, principalmente na nossa realidade continental. Exatamente, porque lá na Europa a gente viu lançamentos longa distância, 500 quilômetros. 500 quilômetros no Brasil não é nada, né? Exatamente. Então, a gente enxerga que esse tipo de produto, olhando um pouco mais lá na frente, eles serão, a maioria desses produtos serão alimentados por hidrogênio. Por que o hidrogênio? Porque o hidrogênio é uma molécula que tem bastante energia e você consegue armazenar num volume menor. Então você consegue fazer menores adaptações dos produtos atuais, e o hidrogênio muito sendo investido também no motor a combustão interna. Não sei se você se recorda que no passado
falava-se muito do hidrogênio na célula de combustível, Sim. que continua esse nível de pesquisa, inclusive a FPT trabalha nessa direção, mas investe muito fortemente também no hidrogênio como solução no motor a combustão interna. Antes da gente passar para o elétrico, podemos vir aqui no 13 litros. O nosso motor 13 litros é o melhor exemplo disso, o novíssimo XC13. Esse produto aqui é lançamento lá na Europa, né? Então a gente já lançou esse motor de 13 litros recentemente a diesel. Estamos já iniciando o processo de lançamento da versão a gás natural. E essa mesma plataforma multicombustível também será oferecida em breve. Nós não podemos divulgar ainda a data, mas já existe demonstradores rodando com hidrogênio nessa mesma plataforma. Ou seja, isso é uma versão europeia, como eu disse, o motor ele vai ser diesel, gás natural, hidrogênio. E no Brasil, também etanol e outros tipos de biodiesel, e aí a gente pega essa plataforma multicombustível e traz para uma realidade regional. Tá? Então essa é um pouco a estratégia, e esse tipo de produto, falando da questão do hidrogênio, no futuro espera ser uma solução ideal para transportes de longa distância, imaginando que você já tem isso instalado, por exemplo, no Iveco S-Way, o motor a diesel. Quando você passa para o hidrogênio, assim como é feito no gás natural, existe especificidades de tanques de combustível, etc. Mas a instalação do motor e o tipo de rotina do motorista em termos de abastecimento não muda tanto, porque é um produto conhecido, é um motor a combustão interna, se conhece a durabilidade, se conhece o manuseio e como ele funciona. Diferente de uma solução eletrificada que, para esse tipo de aplicação de longa distância, pode se tornar um problema para o operador logístico em termos de baterias que vão ocupar espaço da carga e longos tempos de abastecimento, né? Então esse acho que é o principal fator que diferencia do porquê que nós não teremos soluções únicas para todo tipo de produto. Está explicado. Ok? Muito bem. Mas aí o sistema eletrificado, né, nós falamos de motores a combustão. Sim, mas você tem suas aplicações dedicadas que se justificam. Agora a gente, indo para soluções eletrificadas, aí a gente pode ver também as vantagens que cada uma delas oferece. E a gente vem comigo que a gente vai mostrar. Vamos começar mais ao fundo aqui, pelo sistema EBS 37, o Central Drive 140. Basicamente, Gustavo, aqui nós temos a solução da FPT customizada para veículos, principalmente para veículos que hoje já existem ou nasceram numa arquitetura com motor a combustão. Vamos pegar o exemplo da própria Iveco Daily, que tem as duas opções de propulsão da FPT. Nós temos na versão a combustão motor F1C, seja diesel ou gás natural. Aqui nós não temos a versão gás no Brasil para esse tipo de produto, mas ela existe lá fora. Certo. Mas falando da questão da eletrificação, o que esse sistema oferece, né? A gente então, imagina que a bateria é uma bateria de 37 kWh, ela pode ser aplicada em até 3 packs, ou seja, eu posso ter versões do mesmo veículo que utiliza 1, 2 ou 3 baterias. Independente, isso é a gente está falando desse bloco inteiro, né? Esse bloco inteiro. Podem ser 3 dele. Pode ser 3. Então aqui a gente colocou ilustrativamente um módulo, um pack, mas existem versões da própria e-Daily que podem ter 2 ou 3 baterias. E por que de 2 ou 3? No chassi? No mesmo chassi. Então elas são montadas em sequência, existe o espaço no chassi para que ela seja montada, de maneira que você consiga ter maior autonomia em função do PBT do veículo, ou suprir a energia necessária para o veículo de PBT maior. Por exemplo, eu posso ter uma bateria, um módulo de bateria para uma versão, por exemplo, 3,5, 4 toneladas, enquanto que uma versão de 7 toneladas, o mais adequado seriam 2 ou 3 módulos, porque um módulo só de bateria, para um PBT maior, como eu vou demandar mais energia, a autonomia vai se reduzir muito. Então,
O ideal é combinar os pacotes de bateria, ou a quantidade, em função do tipo de veículo, em função do PBT que ele oferece. E é uma contribuição em termos de segurança também, porque ele ajuda a manter o centro de gravidade. Também. Você aumenta o peso aumenta o peso lá embaixo. E isso montado sobre o chassi. Tá. E aqui a gente tem o chamado Central Drive, né, que é o SCD 140, que basicamente nós temos um motor elétrico acoplado a uma caixa de redução. Aqui está numa versão um pouco reduzida, mas ilustrativamente nós temos um eixo, como se fosse um eixo cardan, porém menor do que um eixo tradicional. Sim. E que faz o acoplamento com o sistema mecânico já existente no veículo. Imagina que isso aqui, esse eixo, o eixo traseiro mecânico, ele é a solução existente. O que muda é a interface dele, ou quem está comunicando com esse eixo, que é um sistema que vem alimentado por um motor elétrico, que por sua vez é alimentado a energia pela bateria ou pelo pacote de baterias que a gente mencionou. Beleza. Tá? Então essa solução, se você, podemos ir depois no stand da Iveco, a gente vai ver essa mesma solução aqui no veículo real na i-Daily, ok? E aí a gente tem a evolução do sistema um pouco aqui. Que é o EAX200. Isso aí, vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o EAX200. Diferentemente do CD 140, que é aquele Central Drive, né? O 140 e o 200 é basicamente o peak power desse produto. Então aqui a gente pode chegar a 200 kW de potência, de pico de potência, enquanto que a solução daquele modelo que nós acabamos de ver é uma versão de 140 kW, ok? E por que 200? Porque aqui a gente oferece, isso aqui é um novíssimo produto que a FPT mostrou lá na IAA recentemente, que você esteve, e a gente está trazendo aqui para a Fenatran, onde a gente integra todo o sistema em um único case, né? Em uma única estrutura, onde ao centro a gente tem o motor elétrico, aqui a gente tem o inversor, e o eixo, as pontas do eixo, essa parte externa, ela pode ser adaptada em função da demanda da instalação do veículo. Eu esqueci de mencionar, mas é importante dizer, esse eixo, o porquê dos 200 kW, porque aqui a gente oferece uma solução que vai de veículos de 3,5 a 11 toneladas. Então eu posso adaptar essa instalação para vários tipos de veículos, em função da carroceria por si, né, do chassi, sim, ou do tipo da quantidade de carga que vai ser transportada. Tá? Então essa é uma solução integrada, totalmente já desenhada para reduzir o que a gente chama de package, né, o tamanho da instalação. Obviamente continua tendo o pacote de baterias naquelas configurações, isso aí a bateria, aqui não é o foco, né, da questão de seja uma bateria para alimentar, mas o que muda é que esse sistema substitui basicamente, olhando lá para aquele outro modelo, aquele eixo mecânico mais o Central Drive e o motor elétrico que a gente mostrou. Tá bom, obviamente você não vai me falar quando que a gente vai ver no mercado já, mas então, a gente observa um desenvolvimento muito intenso, né, do mercado de eletromobilidade. Existe um movimento muito intenso, uma demanda, né, pujante para esse tipo de produto. E sim, aqui a gente não pode abrir ainda a questão de data de lançamento e nem cliente, por uma questão de confidencialidade ainda dos projetos, mas a gente tem, como fabricante de soluções de propulsão, a gente apresenta as possibilidades para que os nossos clientes possam entender se esse tipo de produto, aonde ele pode se adequar dentro dos projetos em desenvolvimento. Uma novidade dessa, o quanto que ela começa a se aproximar de um TCO equilibrado, favorável ao consumidor? Então, aí volta muito naquela questão do tipo de veículo, tipo de missão que ela oferece. E existe a questão do TCO, para ser bem sincero, é complexo de dizer, principalmente no Brasil hoje em dia, por conta principalmente de produtos
que a gente ainda tem uma certa dependência por conta de volume de produtos importados, né? Então, enquanto a gente tem uma base instalada na indústria de motores a combustão, transmissões e eixos mecânicos, né? Transmissões automáticas, etc., mas tudo relacionado a um powertrain convencional para combustão interna, as soluções eletrificadas elas estão em crescimento na Europa, gradativamente sendo apresentadas aqui na nossa região, e isso começa a ser gradativamente internalizado ou localizado ao longo do tempo. Então, seria até injusto dizer se é vantagem ou desvantagem. Isso vai ser analisado caso a caso e tem que ser analisado também a longo prazo em função dessas viabilidades na região, eu diria. Não, é uma pergunta porque é o seguinte, a gente sabe que o mercado ainda da eletromobilidade é para poucos, sobretudo para grandes embarcadores que têm seus compromissos com relatório de sustentabilidade, mercado de capitais, tem a verba e precisa investir. TCO é importante, obviamente, mas não é o primeiro item para esse tipo de consumidor. Mas a gente recebe uma demanda muito grande de curiosidade mesmo do mercado, de outros perfis de transportadores. Pô, gostaria, ainda não é para mim, quando que vai ser? Então sempre tem essa curiosidade. Sim. E a gente vê que o mercado está se desenvolvendo e que, quem sabe, em breve a gente possa ter produtos mais competitivos nesse sentido também. Eu acho que vai ser muito interessante a gente ver daqui a alguns anos, quem sabe na próxima Fenatran, a gente vai estar aqui novamente dando uma volta no stand, vendo os outros colegas também apresentando produtos, muito nessa linha da diversidade tecnológica e multicombustível, por conta da FPT, né, ela preza por essa estratégia. E aí a gente entra num aspecto também, tentando responder um pouco a sua pergunta, mas sem falar de valores, porque é um tema muito sensível. A gente, como eu falei sobre os motores a combustão, a plataforma gás natural, biometano e o próprio etanol, naturalmente esses processos vão sendo avaliados em termos de... você falou a palavra certa, do TCO, porque muitas vezes o consumidor ele pensa sempre num custo de aquisição, né? Então, quando a gente pega, ou quando a gente analisa um produto que utiliza um combustível alternativo, por exemplo, o gás natural, ainda que um caminhão a gás tenha um preço, um custo maior do que um veículo a diesel, por conta da tecnologia adotada ali, o próprio combustível, como a gente deu aquele exemplo lá do aterro sanitário, ao longo do tempo, a economia é tão grande de que o produto se paga. Então, a conta se fecha por conta desse benefício do combustível. E aí, quando a gente fala em sustentabilidade, o próprio etanol, voltando à questão, ele pode ser em algumas aplicações, e não é dito que são para todas, alternativas também para que você reduzir a sua pegada de carbono e cumprindo as suas metas de sustentabilidade, não necessariamente mudando toda a sua estrutura de uma garagem, por exemplo, tendo que instalar eletropostos, enfim, e ter esse tipo de complexidade. Então, isso vai variar muito de acordo com o tamanho do frotista, a missão que o veículo executa, os investimentos que essas empresas querem realmente fazer, e caso a caso, existindo essa variedade multienergética, vai ser possível do consumidor optar por soluções tecnológicas distintas, que sejam mais adequadas à realidade econômica dele e do nosso mercado, né? Isso é importante em dizer que, e a gente fala muito isso, né? Nós não temos que repetir necessariamente exatamente as soluções europeias ou americanas, enfim. A Europa dita muito a eletrificação. Sim, mas precisa fazer sentido para o nosso mercado. Mas tem que fazer sentido aqui. E o fazer sentido não quer dizer que não vai existir. O fazer sentido é onde faz sentido, é onde não faz. E a gente está preparado para atender qualquer demanda de nossos clientes. Esse é o ponto principal. Certo, eu conversei com o Alexandre Xavier, que é o diretor de engenharia da FPT Industrial, a quem agradeço os esclarecimentos. Muito obrigado. É um prazer, sempre bem-vindo. É sempre um prazer ter vocês aqui no nosso stand. E espero que vocês tenham esclarecido, o público tenha mais clareza agora dessa variedade multienergética para descarbonização. Com certeza, e a você
eu peço aquele apoio, o seu engajamento para o canal Frota e Companhia continuar crescendo. Clica no joinha, se inscreve no canal, deixa seu comentário, a gente gosta de saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando. Compartilha esse conteúdo com todos os seus contatos. Frota e Companhia, movidos pela notícia. Falou!